no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Só lembrando também, antes que eu esqueça, depois vou dar mais aviso no final, mas esse só para não esquecer: amanhã não haverá segunda mais, e quarta-feira culto normal. A seleção brasileira já está classificada, então fique tranquilo, você que vem no culto que vai ser bênção de Deus. Culto normal quarta-feira, só amanhã segunda mais que não haverá. Livro de Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Abra também no livro de Números, capítulo de número 13 e versículo 1. Números, capítulo 13 e versículo 1, que diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Pará, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram os chefes dos israelitas. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Que nesse momento, Senhor, todas as mentes sejam submetidas, Senhor, à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que através da palavra o Senhor traz resposta aos corações, Deus. Por isso, nesse momento, que todos, Senhor, neste momento sejam submetidos ao poder da tua palavra, Pai. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu sempre falo que a palavra, ela tem uma capacidade extraordinária. A palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra entre alma e espírito, entre osso e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela tem esse poder. A palavra, ela tem esse poder para nos tirar de lugares que às vezes já tentou de tantas maneiras sair e não tem jeito. Às vezes procurou vários recursos, procurou ajuda, conselhos, e às vezes não consegue sair daquele lugar. E a palavra, ela tem esse poder, é como se fosse uma chave. A pessoa está trancada e ela vem e abre e te tira daquele lugar. Esse é o poder da palavra. Então, se tem uma coisa que pode virar uma chave nessa noite no meu coração e no seu coração, é a palavra de Deus. Não tem nada com maior capacidade e poder que a palavra de Deus. Por isso Paulo está dizendo, a carta dos Romanos, dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, que a sua mente, o seu coração seja alinhado com a palavra de Deus. Porque quando o meu coração e a minha mente está alinhado com a palavra de Deus, eu tenho acesso a uma fé inabalável. A uma fé que no momento de dificuldade, no momento de provação, aquela fé vai me fazer eu passar por aquela situação, por aquele momento, porque está alinhado à palavra de Deus. Não é uma fé natural, mas é uma fé baseada na palavra de Deus. E quando você olha para o livro de Números, que Deus está falando com Moisés, quando Deus tira Israel do Egito, Deus faz uma promessa dizendo: ó, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, vocês não vão ficar peregrinando pelo deserto. Vocês não vão ficar armando acampamento aqui, desmonta acampamento, monta acampamento ali, vivendo em tendas. Não, eu vou dar um lugar para vocês. Eu vou levar vocês a uma terra onde vocês vão poder construir o seu cantinho, como diz o outro. Vocês vão ter as suas casas, vocês vão ter a terra para vocês plantar e viver dela. Deus faz uma promessa. Eu prego nessa noite para pessoas que têm promessa. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui? E Deus, Ele conhece o coração do povo de Israel. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe as nossas limitações.
Por isso que Deus chama Moisés, você vê Deus chamando Moisés para uma reunião. Deus chama Moisés e diz: Moisés, o povo tem uma certa dificuldade de acreditar só na palavra, só no que eu falo. Porque muitas vezes o povo só acredita no que está tocando, naquilo que está vendo. O povo tem dificuldade de caminhar debaixo de uma palavra. Então Moisés faz o seguinte: eu quero que você chame 12 homens, um de cada tribo, chama os líderes de cada tribo. Não chama qualquer um não, Moisés, não chama quem está parado, quem está desocupado, porque Deus não chama desocupado, meu irmão. Deus chama homens e mulheres que estão comprometidos com a sua palavra. Então você vai ver Deus dando uma direção para Moisés, dizendo: Moisés, chama os líderes de cada tribo. Então Deus não está chamando qualquer um, Deus está chamando homens que têm referência dentro da sua tribo, homens que são respeitados, homens que quando trazer o relatório que Moisés vai pedir, eles vão ter credibilidade diante do povo. O que eles falar, o povo vai dizer: ok, acreditamos. Então está chamando pessoas que estão envolvidas de alguma forma, pessoas que conhecem os mandamentos, homens que ouviram seus pais falar das grandezas que Deus fez, homens que viram o poder de Deus sendo manifestado no deserto, 12 homens que conheciam os mandamentos, que provaram de Deus, que sabiam quem era Deus. Deus não está chamando recém-convertido, Deus não está chamando pessoas que não conhecem os seus mandamentos. Deus chama 12 homens que são líderes das suas tribos, e é para uma missão. Eu quero lhe dizer nessa noite: Deus te chamou, Deus te escolheu, porque Deus conhece o teu coração. Deus não chama ninguém aleatório. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem um projeto na sua vida, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Então você não está aqui por acaso. Por mais que você diga: pastor, mas eu não tenho capacidade. Esses 12 homens tinham referência, esses 12 homens tinham um testemunho, e Moisés chama eles para a reunião e diz assim: olha, quem escolheu vocês não fui eu, foi Deus que mandou chamar. Ei, não duvide daquilo que Deus colocou na sua mão, não duvide daquilo que Deus confiou em você. Moisés diz: quem chamou vocês foi Deus que mandou chamar os líderes. E a missão é o seguinte: vocês vão até a terra de Canaã, e vocês vão observar as cidades que ali tem, vocês vão observar o povo que habita naquele lugar, vocês vão observar a terra, porque a ideia é essa. A ideia de Deus é que Moisés deu uma missão para que eles tragam o fruto, para que o povo enxergue o fruto e acredite. Então diz Moisés: manda o povo, manda os espias ir lá trazer o fruto, porque senão o povo não vai acreditar. O povo vai caminhar em dúvida até a terra prometida, dizendo: será que é uma terra boa? Será que é uma terra realmente que é produtiva, que é fértil? Ou é um lugar qualquer? Então, para que o povo caminhe debaixo de fé, para que o povo acredite que a terra mana leite e mel, que é uma terra frutífera, mande que esses homens vão e espiem a terra. E essa é a ordem, eles saem debaixo de uma palavra. E eu fico imaginando, porque quando Deus fala, quando Deus libera uma promessa, quando Deus fala que vai cumprir, que vai fazer algo na minha e na sua vida, você já começa a viver aquele sonho. Quando Deus fala que vai te dar algo, você já começa a viver. A partir do momento que Deus falou, você já começa a viver e imaginar aquilo. E eu fiquei imaginando esses homens, quando eles saem para ir até a terra prometida, os 12, entre eles conversando, dizendo: cara, como será que é a terra? Um conversando com o outro, dizendo: cara, o pedaço de terra que Deus me der, que eu tiver, eu vou fazer uma casa. Quero fazer uma casa de 2 andares, quero colocar uma piscina atrás. Eu fico imaginando eles projetando já. É eles projetando, eles animados, celebrando, alegre, porque eles estão indo espiar a terra que Deus disse que daria a eles. E contrapartida fica uma nação inteira, fica o restante do povo, as famílias, esperando a notícia. O pai olhando para o filho, para a esposa e dizendo: realmente chegou o ano. É esse ano de 2026 que Deus vai cumprir a promessa, aleluia.
É esse ano de 2026 que Deus vai dar uma terra para nós plantar, vai dar um lugar para nós construir algo. Porque está falando sobre sonhos, está falando sobre promessa, e quando fala sobre sonhos, fala de família. É as famílias projetando e imaginando, dizendo: filho, lá vai ser uma casa maior, não vai mais precisar dividir a mesma tenda. É aquela alegria projetando, as mulheres uma conversando com a outra, que mulher vai mais longe. Mulher é criativa, irmão. Mulher, se você mostrar qual é o terreno, ela já imagina a casa pronta, a repartição como vai ficar, os móveis como vai ficar, a decoração, a cor da cortina, tudo pronto. E ainda elas têm a capacidade, quando entrar no lugar que elas já falaram como seria, elas olham assim e dizem assim: ficou do jeito que eu imaginava. Essa é a capacidade da mulher. As mulheres já imaginando: não, a minha casa vai ser assim, a repartição vai ser assim. Se tivesse a pastora Chá lá, a bispa Lili, a bispa Elisa, ia dizer assim: será que lá tem shopping? Se os jovens estivessem lá, será que lá vai ter internet e rede social? Então, porque é sonho, eles começam a imaginar, é algo que eles estavam sonhando há anos. Estão cansados de peregrinar pelo deserto. E quando esses homens agora entram na terra de Canaã, que começam a observar as cidades, começam a observar a terra, eles ficam impactados, porque depois você lê a história, quando eles contemplam o fruto da terra, quando eles contemplam que a terra é uma terra produtiva, que o fruto é algo extraordinário, a Bíblia diz que eles colhem um cacho de uva, que eles têm que carregar em 2. Você precisa entender o que Deus quer trazer sobre a sua vida, o que Deus quer trazer sobre a sua casa. Eles não conseguem carregar sozinho um cacho de uva, eles têm que colocar numa vara, em 2 carrega. A terra é produtiva, a terra é fértil. Só que eles começam a observar os moradores daquele lugar. Eles olham para a cidade de Jericó e vê uma cidade fortificada, cercada por muralhas. E é nesse momento que o diabo consegue roubar o sonho desses homens, o desejo pela promessa. Eles passam por um vale e começam a ver os moradores, as tribos daquele lugar. Eles passam por Negueb e vê ali os descendentes de gigantes, homens de quase 3 metros de altura. E quando eles olham para aquilo, no mesmo instante, o desejo pela promessa, o desejo pelo sonho é roubado desses homens. Eles estão com o fruto, eles estão fazendo o reconhecimento da terra, eles contemplam com seus olhos que a terra é boa, como Deus tinha falado que a terra manava leite e mel. Leite e mel está falando de um lugar de descanso, de um lugar de prazer, de um lugar de paz. A Bíblia diz que esses homens ficam 40 dias percorrendo por Canaã, fazendo todo o levantamento de quem habita, de como é as cidades. E agora esses mesmos homens que foram celebrando para Canaã, agora estão voltando angustiados. Estão trazendo o fruto, mas estão voltando decepcionados. E eu fico imaginando a expectativa do povo, esperando. Passa-se 5 dias, 10 dias, os jovens correm e olham assim: será que eles estão vindo? Será que a terra dá fruto? Será que é uma terra, realmente existe essa terra? E quando dá 40 dias, eles avistam aqueles homens vindo. Os espias estão voltando, eles não se contentam em esperar, eles correm até o encontro, porque a ansiedade de saber, porque se trata de algo que Deus falou, se trata de um sonho que envolve famílias, se fala sobre um projeto que envolve famílias, que é um destino para eles. E quando aqueles homens chegam diante de Moisés e diante do povo, eles dizem: Moisés, realmente o fruto está aqui, ó. A terra é produtiva, a terra mana leite e mel, é como Deus falou. Porém, foi 12 espias, 10 dentre os 12 espias começam a transmitir uma mensagem negativa, dizendo: Moisés, porém o povo que habita lá, o povo que habita naquele lugar, algumas tribos são descendentes de gigantes, homens de quase 3 metros de altura.
Ou seja, Moisés, não tem como entrar naquele lugar, não tem como nós possuir aquela terra, não tem como entrar porque é um povo poderoso. Eles dizem: Moisés, sabe qual que era o nosso sentimento, Moisés? Quando a gente olhou para aqueles homens, quando a gente olhou para todo o poder daquele lugar, para aquele exército, nós nos sentíamos como gafanhotos. O diabo, ele tem um poder que ele usa, porque tem aquilo que Deus decreta sobre a tua vida, ele não pode impedir. Aquilo que Deus fala que ele vai te dar, não tem como o diabo impedir. Se Deus falou que vai te dar, que vai te abençoar, ele não consegue impedir, mas ele tem uma estratégia que ele consegue neutralizar a alegria do desfrute daquilo que você recebeu. Porque você vê agora esses homens trazendo o fruto, eles estão com o fruto nas mãos, só que eles não estão conseguindo ter a alegria de desfrutar aquilo que Deus estava colocando em suas mãos, a prova de que a terra era boa. Ou seja, eu não consigo impedir deles receber, mas quando eles receberem, eles não vão ter a alegria do desfrute. Quem sabe você chegou aqui nessa noite dessa maneira, coisas que você orou lá atrás, coisas que você pediu a Deus lá atrás, coisas que você sonhou lá atrás e que Deus te entregou. Hoje você tem o fruto, está com você o fruto. Pessoas que às vezes choraram por causa de uma família, pediram a Deus para ter uma família. Eu estava orando a Deus e meditando um pouco, dizendo: Deus, quanto eu orei para ter uma família. Coisas que eu estou vivendo, frutos que eu estou colhendo, que está nas minhas mãos hoje, de lágrimas que eu derramei lá atrás, dizendo: Deus, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos para mim poder transmitir, para mim poder amá-los. Tudo que eu não recebi dos meus pais, eu quero ter a oportunidade de poder transmitir para os meus filhos. Coisas que Deus me entregou, coisas que Deus te entregou, frutos que Deus colocou nas tuas mãos. Essa família que está do teu lado, foi Deus que te deu. Coisas que você chorou lá atrás, que você pediu, que você disse: Deus, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um lugar, eu quero ter uma condição, eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma profissão. Aí você colhe o fruto está nas suas mãos. Aí o diabo vem e rouba a alegria do desfrute. Você não está satisfeito nisso, não há satisfação. Você não consegue entrar nesse lugar que Deus falou, nessa terra que Deus falou, que é uma terra de paz, que é uma terra de desfrute, que é um lugar de alegria. É nesse lugar que Deus quer te levar nessa noite. Você está desfrutando hoje de coisas que você pediu para Deus lá atrás, só que por algum motivo o diabo está neutralizando, não está deixando você olhar para esses frutos e dizer: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado pela minha família. Obrigado pela vida que eu tenho hoje. O diabo consegue roubar essa alegria do desfrute. Você olha ao teu redor, você diz: eu tenho tudo, eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho filhos com saúde, eu tenho uma casa, um teto para morar. Mas parece que isso não está satisfeito, você não se sente satisfeito, não se sente alegre o suficiente. Parece que tem que estar sempre em busca de algo. É o diabo dizendo: não tem motivo para você se alegrar, você só vai até aí. O que esses 10 espias estão pregando para a congregação é isso: não tem como chegar onde Deus falou. Sabe qual é a resposta que eles estão dando para o céu? É dizendo: Deus, eu acho que o Senhor se confundiu quando o Senhor falou. Eu acho que o Senhor errou o endereço. Não é naquele lugar. Eu acho que o Senhor se atrapalhou aí na programação, porque não tem como nós entrar naquele lugar. Ou seja, começa a limitar o poder de Deus. O teu Deus é maior. O que Deus falou a teu respeito, Ele é fiel para cumprir. O que esses 10 espias estão dizendo: Deus, não tem como o Senhor nos colocar naquele lugar. Eles chegam a se diminuir e voltam com a síndrome do gafanhoto. Eles dizem assim: Moisés, o Senhor sabe qual que era o nosso sentimento diante daquele desafio?
Porque tem desafios que vêm na minha e na sua vida que às vezes você se sente tão pequeno. Desafios que às vezes Deus permite você enfrentar, você passar, que você se sente tão pequeno que você está que nem esses 10 espias dizendo: eu me sinto como um gafanhoto, tão pequeno. Eu não me sinto capaz de chegar nesse lugar. Eu não me sinto capaz de chegar onde Deus falou que eu vou chegar. Ei, se você crê na palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você vai chegar nesse lugar. Ele diz que tem gigante naquele lugar. O gigante do medo consegue paralisar o desejo deles ir até a terra prometida. Só que dentre esses 12 espias, tem 2 homens diferentes, que a Bíblia fala o seu nome, dizendo Josué e Calebe. Enquanto os 10 estão dizendo assim: Moisés, não tem como. Não tem como chegar naquele lugar, não tem como entrar naquele lugar. Esses 2 homens estão dizendo: tem sim, porque o Senhor é conosco. Qual é a certeza que nós temos? É que Deus falou que a terra é nossa. Deus falou que a terra é nossa, então a palavra dele basta. Estamos falando de 2 homens, Josué e Calebe. Tinham mais ou menos de 40 a 50 anos. 2 homens que já estavam com uma certa experiência, que já não tinham o mesmo vigor, a mesma força física. Só que eles estão tão cheios, com a mente transformada e renovada e alinhada com a palavra de Deus, que eles dizem: sim, tem como nós entrar naquele lugar. E agora eu lhe pergunto nessa noite: esses 12 homens entraram na mesma cidade, esses 12 espias pisaram na mesma terra, esses 12 homens viram as mesmas cidades fortificadas, estavam no mesmo ambiente, enxergaram os mesmos gigantes. E eu lhe pergunto: o que faz Josué e Calebe olhar de forma diferente, meu irmão? O que faz Josué e Calebe olhar e dizer assim: Moisés, nós vamos entrar naquele lugar? Eles tentam acalmar o povo, porque o povo começa a chorar, porque são sonhos que estão sendo neutralizados. Os filhos começam a chorar dizendo: pai, agora não vai se cumprir, nós não vamos chegar nesse lugar. Josué e Calebe tentam acalmar o povo dizendo: calma, se nós agradar a Deus, se nós obedecer a Deus, Deus nos colocar naquele lugar. Tá, mas os gigantes, Josué e Calebe, que tem naquele lugar, Josué, cheio do Espírito, cheio da palavra, acreditando no que Deus falou, ele disse assim: não, que lá não é gigante não. Aqueles gigantes nós vamos devorar como se devora o pão, aleluia. Aqueles gigantes nós vamos devorar como se devora o pão, vai ser moleza. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo 2 homens tentando despertar uma geração. Eu vejo 2 homens tentando despertar uma geração, porque eles estão falando ao coração da geração deles. Homens de 40 a 50 anos, eles estão tentando despertar a sua geração. Eles estão dizendo, Josué e Calebe estão dizendo assim: vocês precisam lembrar do Deus que tirou nós da escravidão do Egito. Eles estão dizendo: vocês precisam lembrar das maravilhas que Deus operou no deserto. Vocês precisam lembrar do cuidado de Deus, da provisão de Deus, dos milagres de Deus. Eles tentam despertar a sua geração, dizendo: vocês precisam lembrar que Deus não mudou, que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será eternamente. Sabe o que Josué e Calebe estavam dizendo? Vocês precisam lembrar que vocês já provaram Deus, cara. Vocês já experimentaram Deus, vocês conhecem a Deus. Vocês já pregaram, vocês já viram Deus curando pessoas, Deus libertando, Deus transformando, Deus restaurando casamento, restaurando famílias. Vocês conhecem a Deus. É isso que Josué e Calebe estão tentando despertar uma geração, dizendo: o que mudou, cara? Deus é o mesmo Deus que nos tirou do Egito. Vocês estão olhando para o gigante, não tem gigante, aquilo lá vai ser como pão, nós vamos devorar, não vai dar nem para saída. Estão dizendo assim: o pão
É como o pão, é para nos fortalecer. O pão é para isso, para fortalecer e vir açúcar e dar energia. Ou seja, esse gigante não é gigante, isso aí vai ser para nos fortalecer, para nos dar energia, para nós ir mais longe. É isso que Josué e Caleb estão preocupados em despertar, em dizer: vocês precisam acreditar no Deus que chamou. E eu lhe pergunto nessa noite: você lembra do Deus que te chamou? Você lembra que você já provou de Deus? Você lembra que você já provou de Deus? Então o que foi que mudou, pastor? É porque muitas vezes nós caímos num ritmo que as coisas se tornam tão normal. Não entramos mais em lugares em Deus e não desfrutamos das coisas espirituais, porque tudo vai ficando tão natural, tão normal, a rotina vai nos roubando de Deus. E Josué e Caleb estão tentando despertar, dizendo: vocês precisam lembrar do Deus que nos tirou do Egito, que fez tantas maravilhas. O Deus que tem cuidado de nós, Ele tem poder para nos colocar naquela terra. E eu lhe pergunto nessa noite: por que sempre é a minoria que acredita? Aí depois você observa e diz assim: poxa, é sempre a minoria que chega em alguns lugares, é sempre a minoria que acessa alguns lugares, e fica só assistindo as pessoas chegando, as pessoas fazendo, as pessoas conquistando, porque diante do desafio você se sente com a síndrome do gafanhoto: eu não sou capaz. Você acredita em todas as pessoas que estão à sua volta, que elas têm capacidade, que elas podem chegar, mas você não acredita em você. E o que Josué e Caleb estão dizendo: ei, você serve o mesmo Deus, o mesmo gigante que vocês enxergaram, nós também enxergamos. É o mesmo cenário, é o mesmo ambiente que nós estamos, é o mesmo cenário econômico, político, é o mesmo lugar, é o mesmo ambiente que estamos vendo. Só que nós cremos num Deus que tem poder para operar milagres. É sempre a minoria que decide acreditar. Por que 10 deles não dão a mensagem positiva e 2 a negativa? Então é 2 mensagens sendo pregadas para o povo, uma mensagem positiva e outra negativa. É sempre a minoria que decide acreditar. Você pode ver quando o Golias começa a desafiar o exército de Deus. A Bíblia diz que Davi está indo levar algumas coisas para os seus irmãos, e ele ouve aquele gigante gritando, desafiando o exército todo escondido, com medo. Davi chega assim: o que está acontecendo aí? Ele diz: pois é, o gigante está desafiando, ele quer um para lutar com ele. Ele diz: quem é esse gigante, esse circunciso, para desafiar o exército de Deus vivo? Ou seja, Davi está falando de um Deus que ele conhece. Davi está falando de um Deus que ele tem experiência com Deus. Ele diz o que? Esse gigante está desafiando o exército do Deus vivo? E ninguém se apresenta, porque todos estão com medo. Só que quando você reconhece o Deus que você serve, a grandeza, o poder desse Deus, não tem gigante que fique à sua frente. Sabe por que eles enxergam o gigante? Parece que eu vejo Davi dizendo: sabe por que vocês estão vendo o gigante? Porque vocês estão olhando para Golias a partir de vocês. E quando você olha para os desafios da vida, para os gigantes da vida que se levantam a partir de você, você vai enxergar um gigante. Você vai se sentir pequeno. Agora, quando você olha para o gigante a partir de Deus, você só enxerga a grandeza de Deus, não tem gigante. Você diz: é pão, é só mais uma prova que vai me fortalecer para me encaminhar mais longe. Esse gigante não vai te parar, meu irmão. Esse desafio, essa provação não é para te matar, é para te sustentar e te dar energia para gerar testemunho para você ir mais longe. Davi olha para o exército e diz assim para os seus irmãos: não, então eu vou, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Davi está falando de um Deus que ele conhece. Sabe qual é o problema de enfrentar o gigante? É quando você não conhece a Deus. É quando você conhece a Deus só dos cultos de domingo à noite. É quando você conhece um Deus que você tem relacionamento só no domingo à noite durante 2 horas.
Agora, quando você conhece o Deus da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, que você tem intimidade com Deus, você começa a ver que Ele é grande, que Ele é poderoso. Davi está olhando para o Golias dizendo: cara, se você conhecesse o meu currículo, porque ninguém conhecia o currículo de Davi. Ele não tinha habilidade, não tinha treinamento, não tinha nem altura de soldado, não tinha aparência nenhuma de soldado. Parece que eu vejo soldado dizendo: meu, ele não vai dar nem para saída. E Davi olhando para o Golias dizendo: cara, se você conhecesse o Deus que eu sirvo, o tamanho desse Deus. Davi está falando de um Deus que ele conhece, que quando ele está tocando a sua harpa, cuidando das ovelhas do seu pai lá no anonimato, aonde não tem câmera para filmar, onde não está sendo fotografado, onde ninguém assiste ele toca e canta na mesma intensidade, porque quando ele canta, quando ele adora, ele atrai a presença de Deus. Você só consegue vencer batalhas em público quando você vence batalhas no secreto. Você só vai revelar em público aquilo que você constrói em Deus no secreto. É isso que Davi está pensando, olhando para Golias dizendo: cara, você não vai dar nem para saída. Quando eu estava tocando, ele começa a lembrar das experiências com Deus. E é nesse lugar que Deus está nos levando nessa noite, de você lembrar que você já provou Deus, que você sabe o poder que Ele tem. Davi está dizendo: Golias, se você pudesse imaginar o dia que eu estava lá tocando, triste, mas eu estava tocando, e de repente a presença de Deus veio e me tomou. De repente a presença de Deus veio e me encheu. E veio um leão e pegou uma das ovelhas que o pai confiou a mim. E o Espírito do Senhor se apossou da minha vida, e eu fui e tomei aquela ovelha da boca do leão e matei o leão. Ah, Golias, se tu pudesse entender o currículo que eu tenho com Deus. Outra hora ele está tocando também a harpa, cheio de Deus, e veio um urso, o Espírito do Senhor vem sobre Davi, ele pega aquele urso e rasga no meio. Davi está falando de um Deus que ele conhece. Davi entra no campo de batalha e ensina uma lição para os seus irmãos e para todo o exército. Toda batalha, antes de ser vencida no campo, ela é vencida na mente. Ela é vencida na mente, porque Davi, uma mente renovada e que conhece a Deus, é assim, meu irmão. Davi, antes de enfrentar Golias, ele entrega uma mensagem. Davi, antes de enfrentar Golias, ele deixa uma mensagem. Ele vai, aqueles homens tudo com medo. A Bíblia diz que quando Golias gritava, dizendo: tem homem aí para vir, tem alguém para me enfrentar, o exército tremia. Davi chega, meu irmão, cheio de Deus, porque tinha vida com Deus. Davi diz assim: olha, hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo Deus entregará a cabeça do gigante na minha mão. Aleluia. Só fala isso quem conhece a Deus. Só fala isso quem olha através de Deus para as coisas, daí vê um Deus grande e poderoso. Pastor, esse Deus é tão grande assim? É, meu irmão. Quando a Bíblia vai falar de Deus, a Bíblia diz que toda a água do planeta cabe na palma da sua mão, e que a terra é estrado dos seus pés. Então você pode imaginar o tamanho desse Deus. Davi diz: hoje mesmo Deus entregará a cabeça desse gigante. Tem batalhas que você precisa vencer na sua mente. Você está alimentando o gigante, por isso que cada dia ele está maior. Por isso que uns vê gigante e outros vê pão. Vê assim, não, é para fortalecer. É para me fortalecer, para mim ir mais longe. Davi vence Golias primeiro na sua mente, porque ele declara, ele vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E é essa mensagem que Josué e Caleb estão pregando, dizendo: vocês precisam se lembrar e voltar nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde Deus se manifesta, nesse lugar onde Deus trabalha a favor de vocês, porque a terra é nossa, a terra que mana leite e mel. Deus falou e Deus vai nos entregar como herança. Não se preocupe com que maneira que vai ter que lutar, porque isso cabe a Deus.
Deus te encoraja nessa noite você sair desse lugar. Eu não sei qual foi o gigante que se levantou, eu não sei em que área da sua vida o gigante te paralisou, porque uma mente com medo, ela fica paralisada, ela não consegue fluir, ela não consegue avançar, ela não consegue ir para frente, ela não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. É pessoas que dizem: pastor Gilmar, eu tenho tudo e eu não me sinto feliz. Eu sempre falo, prosperidade não tem a ver com você ganhar todo o dinheiro possível. Prosperidade é quando você não sente falta de nada, é porque em Deus você está satisfeito. A satisfação é uma lei que Deus deixou de descanso para nós. Quando a Bíblia diz que Deus ele descansou no sétimo dia, Deus não descansou porque estava cansado, Deus descansou porque estava satisfeito com aquilo que criou. É nesse lugar que Deus quer que você entre. Terra de Canaã representa isso, um lugar de descanso, um lugar de paz. Pastor, é possível viver no meu casamento, na minha família, esse lugar de paz? Sim. Você precisa viver um pedaço do céu aqui na terra. É possível você viver no teu casamento, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, esse lugar de paz. Deus tem esse lugar de paz para você. Só que o gigante está dizendo: não, aqui você não passa, aqui você não avança. O gigante está dizendo: não, você não vai conseguir acessar esse lugar. Essa terra que Deus falou, essa promessa, esse sonho que Deus gerou no teu coração, é impossível você chegar. E muitas vezes eu e você damos crédito ao que os 10 mensageiros estão pregando e não ouvimos o que Josué e Caleb estão dizendo. Não, nós temos uma certeza: Deus está conosco. O mesmo Deus que operou no passado, Ele é poderoso para operar no presente.